queria falar um pouquinho sobre poder de escolha. Poder de escolha. Outro dia, uma deusa amada do meu grupo, ela me enviou um vídeo, que era um recorte de um vídeo do professor Hélio Couto, que ele estava falando sobre autenticidade. E aí ele fala assim, algo assim, né? E quanto mais autêntico a gente é, menos sombra a gente tem que lidar. E o que é autenticidade? Vou falar da minha perspectiva, porque para mim existem camadas. Aquilo que eu penso tá em alinhamento com aquilo que eu sinto e eu consigo vivenciar em coerência com esse alinhamento, né, com o que eu penso, com o que eu sinto. Então eu faço de acordo, eu ajo de acordo com o que eu sinto e o que eu penso. Então essa coerência seria um dos aspectos, né, da autenticidade. Mas aí vem comigo, porque veja como o buraco começa a ficar um pouco mais embaixo. Se acontece uma coisa na minha vida e eu fico com raiva, eu responder com raiva, eu ser explosiva, eu ser agressiva, será que isso é ser autêntica? É claro que em algum nível, tirando o julgamento de certo e errado, pode ser um pouco mais honesto do que eu fingir que tá tudo bem, né? De eu agir de uma forma que não tá em coerência com isso que eu tô sentindo. Mas num nível mais profundo, isso não é autêntico. Isso não é o meu eu autêntico. E sim um padrão reativo que, seja por repetição, seja influência na minha educação, no meu externo, eu fui repetindo, aprendendo a responder à vida, a certas emoções mais profundas, com a raiva, e eu tô usando a raiva como um exemplo. Isso não significa que seja o meu eu autêntico. Para eu conseguir vivenciar uma situação e conseguir realmente responder de acordo com o que está em profundo alinhamento com o meu ser, eu preciso de espaço interno. Aí entra o poder da prática espiritual, o poder da meditação, o poder do silêncio. Porque não é só sobre meditar e ficar mais zen, ou sei lá, meditar e resolver os meus problemas. E honestamente, assim, eu não entendo que a prática espiritual seja um caminho de resolução de problemas, mas sim um caminho de aprendizado, onde a gente vai aprendendo a lidar com os problemas. Algumas vezes, sim, ter respostas, insights, se abrir para receber respostas, insights, sim, mas ainda assim não é sobre você solucionar a sua vida, e sim atravessar, vivenciar, né, a tua vida. Então, por exemplo, tá acontecendo uma situação e aí vem uma emoção. Quando a emoção entra, é aí que a gente precisa trabalhar o nosso poder de escolha, né? Quando a gente, para não ser arrastada por essa emoção. Quando a gente é arrastada pela emoção, a gente não está sendo autêntica, a gente está sendo reativa simplesmente, a gente está se deixando levar por um padrão autônomo de comportamento que não é a nossa verdade. Quando acontece uma situação e você, vamos supor, exercitou esse espaço, abriu esse espaço interno, não naquele momento, ao longo da vida, ao longo da sua rotina, no dia a dia, lá na prática, você conseguiu criar esse espaço interno. Aí você tem poder para escolher responder diferente a essa situação. E não significa que naquele primeiro momento em que você está respondendo diferente, por exemplo, veio uma raiva e aí eu escolho silenciar. Isso não significa que é gostosinho, que é suave ficar em silêncio no momento que tudo dentro de você está dizendo o contrário. Escolha consciente é completamente diferente de fingimento. Muito pelo contrário, você pode, inclusive, dentro de uma escolha consciente, dizer: olha, eu estou me sentindo esquisita, eu estou com raiva, então eu prefiro silenciar. Que percebe que é completamente diferente de estar passando por uma raiva e estar fingindo que eu estou bem, estar fingindo que eu estou rindo, estar fingindo que eu estou... Entende? Com a repetição, você vai redirecionando a tua energia para essa verdade, para essa coerência. E aí vai se tornando cada vez mais autêntico da tua parte e responder de uma forma honesta, de uma forma coerente e autêntica.